Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Como vocês estão? Espero que bem, com saúde e o coração tranquilo. Meu nome é Ricardo Almeida Santos. Tenho 70 anos de idade e vim aqui hoje contar para vocês uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história sobre confiança, sobre descobertas aterrorizantes, sobre como as pessoas que amamos e criamos podem esconder um lado que jamais imaginaríamos existir. Antes de começar a contar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui, nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo esse vídeo e em que horinha do dia vocês encontraram ele. É de manhãzinha bem cedo, tomando aquele cafezinho? É na hora do almoço, dando uma descansada? Ou já é de tardezinha, quando o dia está terminando? Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam aqui, viu? E fico muito feliz, muito mesmo, em saber de onde vocês são e que hora do dia vocês tiram um tempinho para ouvir as histórias que eu tenho para contar. Me conta, viu, meus queridos? E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal e ativem o sininho também para não perder nenhuma das minhas histórias. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais gente. Hoje eu vou contar para vocês uma história que é minha, mas que ao mesmo tempo é sobre como nem sempre conhecemos verdadeiramente as pessoas que vivem sob o mesmo teto que a gente. É sobre medo, sobre fuga desesperada de quem deveria nos amar, sobre descobrir algo tão perturbador que faz você questionar toda uma vida de convivência. É uma história que tem suspense, que tem momentos de puro terror, que tem revelações chocantes, mas que também tem a força de um casal de idosos que precisou se unir para sobreviver ao próprio filho. E quero que vocês fiquem até o final, porque o que eu vi quando voltei naquela casa, o que estava preparado lá para mim e para minha esposa, foi algo que me persegue até hoje nos pesadelos, que mudou para sempre a forma como vejo a paternidade e a família. Então, peguem seu cafezinho ou seu chimarrão, se acomodem aí e vamos juntos relembrar essa época da minha vida, que começou com uma simples viagem de negócios e terminou com uma descoberta que me fez agradecer por estar vivo. Minha história começa em novembro de 2023, quando eu tinha 69 anos de idade, quase completando 70. A gente morava numa casa antiga, mas bem conservada, de 3 quartos, num bairro residencial de Sorocaba, interior de São Paulo. Eu, minha esposa Helena, que tinha 68 anos na época, e nosso filho Marcelo, que tinha 45 anos. Eu já estava aposentado havia 5 anos. Tinha trabalhado a vida inteira como contador, tinha meu próprio escritório que vendi quando me aposentei. A Helena também era aposentada, tinha sido professora de português durante 35 anos na rede estadual. A gente tinha uma vida tranquila, recebíamos nossas aposentadorias, a casa era quitada, não tínhamos grandes luxos, mas também não passávamos necessidade. O Marcelo ainda morava com a gente. Ele nunca tinha casado, nunca tinha saído de casa. Tinha se formado em administração de empresas há mais de 20 anos, mas nunca conseguiu manter um emprego por muito tempo. Trabalhava alguns meses aqui, alguns meses ali, sempre arrumava alguma desculpa para sair ou ser demitido. O chefe era insuportável. Os colegas eram invejosos. A empresa não valorizava o trabalho dele. Sempre tinha uma justificativa. Nos últimos anos, ele tinha praticamente desistido de procurar emprego.
Ficava em casa o dia inteiro, no quarto dele, no computador. Dizia que estava fazendo trabalhos freelance, projetos de consultoria online, mas a gente nunca via dinheiro entrando. Quem pagava todas as contas da casa éramos eu e a Helena, com nossas aposentadorias. Ricardo, a gente precisa conversar com ele, a Helena me dizia frequentemente. Ele tem 45 anos, não pode ficar dependendo da gente para sempre. E se alguma coisa acontecer com a gente? Como ele vai se virar? Eu sei, Helena, mas o que a gente vai fazer? Botar o nosso filho na rua? Ele é nosso único filho. A gente tem que ajudar enquanto puder. Era verdade. O Marcelo era filho único. A Helena tinha tido complicações no parto dele e não pode ter mais filhos. Então, a gente se agarrava nele, mesmo ele sendo adulto, mesmo ele não contribuindo em nada. Era nosso único filho, nossa única família de sangue. Mas eu não vou mentir para vocês, meus queridos. Tinha algo no Marcelo que me incomodava. Alguma coisa que eu não conseguia colocar o dedo, mas que estava lá, como uma sombra. Ele era estranho, frio, não demonstrava afeto, não abraçava a gente, mal conversava. Quando estava na sala com a gente, ficava no celular, ignorando tudo ao redor. Quando a gente tentava puxar conversa, ele respondia com monossílabos. Como foi seu dia, filho? Normal? Você comeu bem? Comi. Está precisando de alguma coisa? Não. A Helena sofria com isso. Onde foi que a gente errou, Ricardo? A gente sempre deu amor para ele, sempre esteve presente. Por que ele é assim tão distante? Não sei, meu amor. Cada pessoa é de um jeito. Talvez ele seja só introspectivo. Mas lá no fundo, eu sabia que não era só isso. Tinha algo mais, algo errado. Teve uma vez, uns 2 anos antes dessa história que vou contar, que eu entrei no quarto dele sem avisar. A porta estava entreaberta e eu queria perguntar se ele queria almoçar. Ele estava no computador e, quando me viu, fechou a tela tão rápido que derrubou o mouse no chão. Ficou vermelho, nervoso. Pai, bate na porta antes de entrar. Desculpa, filho. A porta estava aberta. Eu só vim chamar para o almoço. Tá bom. Já vou. Aquela reação ficou na minha cabeça. O que ele estava vendo que era tão urgente esconder? Pornografia? Todo homem vê, não é crime. Mas a reação dele foi de pânico, não de vergonha normal. Foi de alguém que estava fazendo algo muito errado. Contei para Helena naquela noite. Você acha que nosso filho pode estar envolvido com alguma coisa ilegal? Ilegal como, Ricardo? Não sei. Drogas? Jogos de azar online? Essas coisas? Não inventa, Ricardo. Nosso filho não é criminoso. Ele só valoriza a privacidade dele. Eu quis acreditar nisso. Quis acreditar que era só um filho adulto que queria privacidade. Mas aquele episódio ficou lá, na minha cabeça, como um sinal de alerta que eu ignorei. Os meses foram passando. Eu e Helena vivíamos nossa rotina de aposentados. Eu acordava cedo, tomava café, lia jornal, fazia caminhada no parque. Helena cuidava da casa, da comida, fazia crochê, ia nas reuniões da igreja. Almoçávamos juntos, assistíamos novela à tarde, jantávamos cedo. Era uma vida simples, previsível, mas era nossa vida. O Marcelo praticamente não fazia parte dessa rotina. Acordava tarde, perto do meio-dia. Comia sozinho no quarto. A Helena deixava prato para ele na cozinha. Passava o dia todo trancado lá. Saía à noite, umas 2, 3 vezes por semana, sempre sozinho, sempre sem dizer para onde ia ou com quem estava. Voltava de madrugada. Aonde você vai, filho? A Helena perguntava. Encontrar uns amigos. Que amigos?
A gente nunca conheceu seus amigos. São pessoas da internet, mãe. Vocês não conhecem. E pronto. Fim de conversa. Ele subia para o quarto e trancava a porta. Uma noite, eu ouvi barulho vindo do quarto dele. Eram umas 3 da manhã. Eu tinha acordado para ir ao banheiro. Parei na frente da porta do quarto dele e ouvi ele conversando com alguém. Pelo tom de voz, parecia que estava discutindo, irritado. Eu já disse que vou fazer? Só preciso esperar o momento certo. Não, eles não suspeitam de nada. São velhos, são ingênuos. Sim, eu tenho acesso a tudo. Confia em mim, vai dar certo. Meu coração acelerou. Sobre o que ele estava falando? Quem eram eles que não suspeitavam de nada? Éramos eu e Helena? Voltei para o quarto e contei baixinho para Helena, que estava acordada. Ele está tramando alguma coisa, Helena. Eu ouvi ele falando no telefone sobre velhos ingênuos que não suspeitam de nada. Ricardo, você deve ter ouvido errado. Estava escuro, você estava com sono. Eu ouvi direito, Helena. Nosso filho está planejando alguma coisa envolvendo a gente. Planeja o quê? Não seja paranoico. Ele deve estar falando de outra coisa, de outras pessoas. Quis acreditar nela. Quis pensar que era paranoia minha. Mas aquele desconforto não passava. No início de novembro de 2023, recebi uma ligação de um antigo cliente, o senhor Gustavo, dono de uma rede de farmácias no interior. Ele tinha um problema com a contabilidade da empresa. Estava sendo auditado pela Receita Federal e precisava urgentemente da minha ajuda para organizar uns documentos, explicar umas declarações antigas. Ricardo, eu sei que você está aposentado, mas é só uma consultoria rápida. Eu pago bem. São 2, 3 dias no máximo. Você pode vir até Ribeirão Preto? Eu pago hotel, alimentação, tudo. Pensei no dinheiro extra. Nossa aposentadoria cobria as contas, mas estava apertado. Um dinheiro extra seria bom. E, além disso, fazia tempo que eu não viajava, que eu não saía da rotina. Tá bom, Gustavo, eu aceito. Conversei com Helena. Ela ficou um pouco preocupada. Eu já estava com 69 anos. Não era mais novo para ficar viajando sozinho, mas concordou. Vai, amor. Vai te fazer bem sair um pouco, ver outras pessoas, se sentir útil de novo. Marquei a viagem para o dia 15 de novembro, uma quarta-feira. Ia ficar 3 dias em Ribeirão Preto, voltar no sábado. O Marcelo, quando soube da viagem, teve uma reação estranha. Pareceu feliz, animado até. Coisa rara nele. Ah, é, pai? Você vai viajar? Que legal. Legal? Desde quando você se importa com minhas viagens? Não, é que é bom você sair um pouco, conhecer outras cidades. Eu já conheço Ribeirão Preto, filho. Já fui lá várias vezes quando trabalhava. Ah, tá. E ele saiu da sala rapidamente, mas não antes de eu ver aquele sorriso estranho no rosto dele. Um sorriso que me deu calafrios. Contei para Helena naquela noite. Você viu como o Marcelo ficou animado quando soube da viagem? Ficou? Eu achei normal. Não foi normal, Helena. Ele sorriu. Nosso filho nunca sorri e estava feliz que eu vou viajar. Por quê? Ah, Ricardo, para com isso. Você está vendo coisas onde não tem. Mas eu não estava vendo coisa. Eu estava percebendo sinais que sempre estiveram lá, mas que eu tinha ignorado por anos. Nos dias que antecederam a viagem, percebi o Marcelo mais ativo. Ele saiu várias vezes, voltava com sacolas, subia direto para o quarto. Quando eu perguntava o que tinha comprado, ele dizia que eram coisas para o computador, equipamentos para trabalho. Uma vez, eu vi uma das sacolas entreaberta na sala. Ele tinha esquecido lá antes de subir. Dentro
Tinha uma corda grossa, tipo corda de alpinismo. Achei estranho. Marcelo, por que você comprou uma corda? Ele praticamente arrancou a sacola da minha mão. É para um projeto, pai. Não mexe nas minhas coisas. Que tipo de projeto usa corda? Você não entenderia. É coisa de internet. E subiu para o quarto, irritado. Contei para Helena. Dessa vez, ela também ficou preocupada. Corda? Para que ele quer uma corda? Não sei, Helena. Não sei. E estou com medo de descobrir. Na noite anterior à viagem, na terça-feira, dia 14, eu não consegui dormir direito. Ficava pensando naqueles sinais todos. A conversa que ouvi sobre velhos ingênuos, a alegria estranha com minha viagem, a corda, as saídas misteriosas. Tudo estava se juntando numa imagem que eu não queria ver, mas que estava ficando cada vez mais clara. Levantei de madrugada, umas 2 da manhã, e fui até a cozinha beber água. A casa estava escura, silenciosa. Subi a escada devagar para voltar para o quarto. E quando passei na frente da porta do Marcelo, ouvi vozes. Ele estava conversando com alguém de novo. Parei, encostei o ouvido na porta, tentando escutar. Amanhã ele viaja. Sim, vai ficar 3 dias fora. Vai sobrar só ela. Não, ela é fraca. Não vai reagir. Eu já preparei tudo no porão. Depois a gente faz parecer acidente. Todo mundo vai acreditar. Eles são velhos. Essas coisas acontecem. Senti meu sangue congelar. Meu filho estava planejando fazer algo com Helena. Algo no porão. Fazer parecer acidente. Meu filho estava planejando matar minha esposa. Meus queridos, já aconteceu com vocês de descobrir algo tão horrível que o cérebro se recusa a acreditar? Que você fica repetindo, não, não pode ser. Eu entendi errado. Foi o que aconteceu comigo naquele corredor escuro. Fiquei paralisado, tentando encontrar outra explicação, qualquer outra explicação que não fosse aquela. Mas não tinha. Ele tinha dito claramente, sobrar só ela. Já preparei tudo no porão. Fazer parecer acidente. Meu filho de 45 anos, que eu criei, que eu sustentei a vida inteira, estava planejando assassinar a própria mãe assim que eu saísse de casa. Voltei para o quarto com as pernas tremendo. Helena estava dormindo. Balancei ela devagar. Helena, Helena, acorda. Preciso falar com você. Urgente. Ela acordou assustada. O que foi? Você passou mal? Não, mas preciso que você me ouça com atenção e não grite. Não pode fazer barulho. Ele não pode saber que a gente sabe. Que a gente sabe o quê? Você está me assustando, Ricardo. Contei tudo o que tinha ouvido, cada palavra. A reação dela foi exatamente igual à minha. Incredulidade, depois horror, depois negação. Não, Ricardo, não pode ser. Nosso filho não faria isso. Você deve ter entendido errado. Helena, eu ouvi perfeitamente. Ele disse que preparou algo no porão, que quando eu viajar, vai sobrar só você, que vai fazer parecer acidente. Mas por quê? Por que nosso filho ia querer me matar? Não sei. Herança? A casa? Nossas economias? Sei lá, Helena, mas ele está planejando isso? Ela começou a chorar em silêncio, tapando a boca para não fazer barulho. Abracei ela, também chorando. O que a gente faz, Ricardo? A gente chama a polícia? E diz o quê? Que ouviu uma conversa pela metade. Eles não vão fazer nada sem prova. E se a gente acusar e estiver errado? E se a gente destruir nossa relação com o nosso único filho por causa de paranoia? Mas e se não for paranoia? E se for verdade? Eu vou morrer, Ricardo. Ficamos a noite inteira acordados, conversando em sussurros, tentando decidir o que fazer. Cogitamos cancelar a viagem, mas
Se fizéssemos isso e ele suspeitasse que a gente sabia, poderia antecipar o plano, fazer algo ainda pior. Cogitamos confrontar ele, mas mesma coisa. Se ele estivesse realmente planejando isso, confrontar poderia acelerar tudo, até que tivemos uma ideia. Uma ideia arriscada, mas que poderia funcionar. Eu ia fingir que estava viajando. Ia levar minha mala, ia sair de casa no horário combinado, o Marcelo ia me ver saindo. Mas, ao invés de ir para Ribeirão Preto, ia ficar escondido próximo de casa num hotel aqui mesmo em Sorocaba. E a Helena ia ficar em casa, mas ia ficar alerta, com o celular na mão, pronta para ligar para mim e para a polícia ao menor sinal de perigo. E depois, quando tivéssemos certeza de que a casa estava vazia, quando o Marcelo saísse ou estivesse dormindo, a gente ia voltar e investigar o porão, ver o que ele tinha preparado lá. Era arriscado, mas era o único plano que tínhamos. Na manhã do dia 15, quarta-feira, acordei cedo. Tomei café com Helena e com Marcelo, que tinha acordado cedo também. Outra coisa estranha, já que ele sempre dormia até tarde. Animado com a viagem, pai? Ele perguntou com aquele sorriso que agora me dava náusea. Estou, filho. Vai ser bom sair um pouco. E a senhora, mãe? Vai ficar bem aqui sozinha com o Marcelo? Ele perguntou para Helena, e eu vi algo nos olhos dele. Algo frio, calculista. Helena engoliu seco. Vou sim, filho. A gente sempre fica bem, não é? É, sempre. Terminei o café, peguei minha mala, que já estava pronta, despedi da Helena com um abraço apertado. Qualquer coisa você me liga, tá bom? Falei alto para o Marcelo ouvir, mas no ouvido dela sussurrei. Não fica sozinha com ele em nenhum momento. Tranca o quarto à noite. Ela acenou com a cabeça, disfarçando. O Marcelo se ofereceu para me levar até a rodoviária. Eu levo o senhor, pai. Tenho que sair mesmo, vou aproveitar. Não era normal. Ele nunca se oferecia para fazer nada, mas aceitei, porque precisava manter as aparências. Entramos no carro dele, um Corsa velho que eu tinha comprado para ele anos atrás e que mal era usado. O trajeto até a rodoviária era de uns 20 minutos. Fomos em silêncio a maior parte do tempo. Quando estávamos chegando perto, ele falou: Pai, eu só queria dizer que eu sei que não sou o melhor filho do mundo. Sei que decepciono vocês. Não fala assim, filho. Eu estava tentando manter a voz firme, normal, mas por dentro estava apavorado. Não, é verdade. Mas quero que saiba que eu amo vocês, do meu jeito, mas amo. Aquilo me deu ainda mais calafrios. Parecia uma despedida, como se ele estivesse se preparando mentalmente para o que ia fazer. Chegamos na rodoviária. Desci do carro, peguei minha mala. Boa viagem, pai. A gente se vê no sábado. Até sábado, filho. Entrei na rodoviária. Ele ficou parado lá fora, no carro, me vendo entrar. Só saiu quando eu já estava dentro, fora do campo de visão dele. Mas eu não fui para a plataforma dos ônibus. Fiquei ali dentro da rodoviária mesmo, numa lanchonete, esperando um tempo. Liguei para o Gustavo, o cliente de Ribeirão Preto, e inventei uma desculpa. Problema de saúde, não ia poder ir. Me desculpava pelo transtorno. Ele ficou chateado, mas entendeu. Esperei uma hora. Depois peguei um Uber até um hotel barato no outro lado da cidade, bem longe do nosso bairro. Fiz check-in, subi para o quarto e liguei para a Helena. Amor, eu estou no hotel. Deu tudo certo. Como está aí? Ele voltou faz uns 10 minutos. Subiu para o quarto dele e trancou a porta. Eu estou na sala, com a porta trancada também. Fica de olho. Qualquer movimento estranho, você me liga. Vou ficar com o telefone na mão o tempo
todo. As horas foram passando. Helena me mandava mensagens de hora em hora, me atualizando. Ele ainda está no quarto. Ouvi ele descendo, foi até a cozinha, pegou comida, voltou para o quarto. Tudo tranquilo por enquanto. A noite chegou. Eram umas 8 horas quando Helena me ligou sussurrando, apavorada. Ricardo, ele desceu, foi pro porão, ouvi a porta do porão abrir e fechar. Ele te viu? Não, eu estou aqui no quarto com a porta trancada. Mas ele está lá embaixo. O que eu faço? Fica aí. Não sai do quarto. Espera ele subir de volta. Meia hora depois, ela ligou de novo. Ele subiu. Passou na frente da porta do meu quarto, parou por uns segundos como se estivesse ouvindo. Depois, foi para o quarto dele. Você trancou sua porta? Tranquei. Coloquei até uma cadeira encostada na maçaneta. Ótimo. Agora tenta dormir. Amanhã de manhã, assim que ele sair ou der alguma brecha, você sai de casa e vem pro hotel. Aí a gente volta lá juntos e vê o que tem no porão. Mas ela não conseguiu dormir. Nem eu. Ficamos a noite inteira acordados. Eu no hotel, ela em casa, conversando por mensagem, ambos apavorados com o que estava acontecendo. Por volta das 6 da manhã de quinta-feira, ela me mandou mensagem. Ouvi a porta da frente abrir e fechar. Olhei pela janela. Ele saiu de carro. Então sai daí agora. Pega uma sacola com algumas roupas, documentos e vem para o hotel. Rápido! Ela saiu correndo de casa, pegou um Uber, chegou no hotel às 7 da manhã. Quando ela entrou no quarto e eu abracei ela, os dois começamos a chorar. Estávamos exaustos, apavorados, em choque com tudo que estava acontecendo. Ricardo, nosso filho quer me matar. Ela soluçava no meu peito. Nosso bebê que eu carreguei na barriga, que eu amamentei, que eu criei, quer me matar? Eu sei, meu amor, eu sei. Mas a gente vai descobrir o que está acontecendo e a gente vai se proteger. Descansamos algumas horas ali no hotel. Por volta do meio-dia, Helena checou um aplicativo que ela tinha no celular. Um daqueles aplicativos de rastreamento familiar que a gente tinha instalado no celular do Marcelo anos atrás, quando ele era adolescente, e nunca desinstalamos. O ponto dele estava longe, do outro lado da cidade, num shopping center. Ele está longe, agora é a hora. Vamos voltar para casa e ver o que tem naquele porão. Pegamos um Uber de volta. Pedimos para o motorista nos deixar 2 ruas antes da nossa casa, com medo de algum vizinho ver e comentar com o Marcelo depois. Caminhamos até a casa. Estava um dia ensolarado, bonito, completamente normal. Tinha criança brincando na rua, gente lavando carro, vida normal de bairro residencial. E a gente ali, 2 idosos voltando para a própria casa como se fossem criminosos, com medo do próprio filho. Abrimos a porta da frente devagar, com a chave. A casa estava silenciosa. Entramos, fechamos a porta atrás de nós. Vamos rápido para o porão, vemos o que tem lá e saímos, eu disse. A porta do porão ficava na cozinha, uma porta de madeira que dava para uma escada que descia. Abrimos a porta. Acendi a luz da escada. Você quer que eu desça primeiro? Perguntei para Helena. A gente desce junto. Descemos devagar, cada degrau rangendo sob nós. O porão era um cômodo grande, que usávamos mais como depósito. Tinha caixas velhas, móveis antigos, ferramentas, quinquilharias acumuladas ao longo de décadas. Mas quando chegamos embaixo e olhamos ao redor, vimos que tinha coisas novas ali, coisas que não estavam lá antes. No canto do porão tinha uma estrutura montada. Parecia uma cela improvisada.
feita com ripas de madeira e tela de arame, formando uma espécie de jaula de uns 2 metros por 2 metros. Meu Deus! Helena sussurrou, tapando a boca. Dentro da cela tinha um colchão velho no chão, um balde plástico, uma garrafa de água. Do lado de fora da cela tinha uma mesa dobrável montada, e em cima da mesa tinha coisas que fizeram meu estômago revirar. Tinha a corda que eu tinha visto ele comprar. Tinha rolos de fita adesiva prateada. Tinha um frasco de remédios. Eu peguei para ler. Era um sedativo forte. Tinha luvas de látex. Tinha uma faca de cozinha. E tinha uma... Abri a pasta com as mãos tremendo. Dentro tinha cópias das nossas certidões de nascimento, certidão de casamento, testamento que a gente tinha feito anos atrás, deixando tudo para o Marcelo, cópias dos extratos bancários, escritura da casa, e tinha papéis impressos, instruções. Como forjar um acidente doméstico, doses letais de sedativos para idosos, como limpar uma cena de crime. Helena leu por cima do meu ombro e começou a hiperventilar. Ele ia me matar. Ele ia me matar de verdade. Ia me prender aqui, me drogar, me matar e fazer parecer acidente. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei na escada, sentindo que ia desmaiar. Meu filho, minha única criança, tinha construído uma cela no nosso próprio porão para aprisionar e assassinar a própria mãe. A gente precisa chamar a polícia, agora. Peguei meu celular com as mãos tremendo, mas antes que eu pudesse discar, ouvimos um barulho lá em cima. A porta da frente abrindo e fechando. Mãe? Pai? Tem alguém em casa? Era a voz do Marcelo. Ele tinha voltado. Ficamos paralisados. Ele não podia saber que a gente estava ali, que tinha descoberto tudo. Olhei ao redor freneticamente procurando onde nos esconder. Tinha um armário velho encostado na parede do porão, grande, de madeira, daqueles antigos que a avó da Helena tinha deixado de herança. Fiz sinal para Helena. Abrimos o armário devagar. Tiramos as caixas que tinham dentro, fazendo o mínimo de barulho possível. Entramos os dois lá dentro. Fechamos a porta, deixando só uma fresta para ver. Ouvimos os passos dele no andar de cima, indo da sala para a cozinha. Depois, indo em direção à porta do porão. A porta do porão se abriu. Luz entrando pela escada. E ele começou a descer. Meus queridos, vocês já ficaram cara a cara com o perigo? Com a possibilidade real, concreta de morrer? Dentro daquele armário, velho, com cheiro de mofo, abraçado com minha esposa de 50 anos de casamento, eu senti que aquele poderia ser o fim. Meu coração estava disparado. Helena estava tremendo inteira contra mim. Os dois tentando respirar o mais baixo possível. O Marcelo desceu a escada toda e parou no porão. Ficou ali parado por alguns segundos que pareceram eternos. Depois ouvimos ele caminhando, indo em direção à cela que ele tinha montado. Checando alguma coisa. Tá tudo pronto, ele murmurou sozinho. Amanhã, quando ele ligar dizendo que chegou em Ribeirão, eu faço. Chamo ela aqui, digo que precisa me ajudar a pegar alguma coisa, dou o sedativo no café dela, espero fazer efeito, trago ela aqui. Ele estava planejando em voz alta, repassando o plano. A voz dele era monótona, fria, como se estivesse planejando uma viagem de fim de semana, não um assassinato. Mantenho ela aqui uns 2, 3 dias. Ninguém vai estranhar. Ela é caseira mesmo. Quando ele voltar, ela já vai estar pronta. Aí finjo que ela caiu da escada. Velha de 68 anos, caiu, bateu a cabeça, morreu. Todo mundo vai acreditar. Senti a Helena tremer mais forte. Apertei ela contra mim, colocando a mão na boca dela para que não fizesse nenhum som.
Aí fica só o velho, Marcelo continuou. Esse é mais fácil. Homem de 70 anos, infarto, AVC, qualquer coisa. Coloca o veneno na comida dele aos poucos, ninguém vai suspeitar. Em 6 meses, 1 ano no máximo, os dois estarão mortos. E tudo vai ser meu. A casa, as economias, tudo. Finalmente, vou poder viver minha vida sem esses 2 parasitas sugando meu tempo. Parasitas. Ele chamou a gente de parasita. Os pais, que deram tudo por ele, que trabalharam a vida inteira, que sustentavam ele até hoje porque ele nunca conseguiu se manter sozinho. A raiva misturada com o terror que eu senti naquele momento é indescritível. Ele ficou mais alguns minutos no porão, checando as coisas, ajeitando a cela, testando a trava da porta improvisada. Depois, subiu a escada de volta e fechou a porta do porão. Ficamos mais 10 minutos escondidos naquele armário, esperando ter certeza de que ele não ia voltar. Depois saímos devagar, engasgando com o ar fresco, ainda em choque com tudo que tínhamos ouvido. Vamos sair daqui. Agora. Subimos a escada do porão silenciosa. Chegamos na cozinha. Ouvimos barulho vindo do andar de cima. Ele estava no quarto dele. Fomos até a porta da frente, abri ela devagar. Saímos, fechamos, sem fazer barulho. Caminhamos rápido pela rua, sem olhar para trás, até dobrar a esquina. Só então comecei a respirar. A gente vai na polícia. Agora, eu disse. Fomos andando mesmo, ainda com medo de chamar Uber e deixar rastro digital, até chegarmos numa delegacia que ficava a uns 15 minutos de caminhada da nossa casa. Entramos. O delegado de plantão era um homem de uns 50 anos, que olhou para a gente com aquela expressão de quem já viu muita coisa, mas ainda é capaz de se chocar. Em que posso ajudar? Nosso filho está planejando nos matar, eu disse direto. Ele montou uma prisão no porão da nossa casa. Tem documentos sobre como forjar acidentes, sobre doses letais de remédio. Ouvimos ele falando sozinho sobre o plano de matar minha esposa primeiro, depois eu. O delegado nos olhou com ceticismo inicial, provavelmente achando que éramos 2 velhos paranoicos. Mas, conforme a gente foi contando, mostrando as fotos que eu tinha tirado rapidamente do porão com o meu celular, antes de sairmos do armário, a expressão dele mudou para preocupação séria. Vocês ainda moram na casa com ele? Morávamos, mas agora estamos num hotel. Vocês querem representar criminalmente contra ele? Querem que a gente prenda ele? Helena começou a chorar, porque por mais que aquele homem fosse um monstro que estava planejando nos matar, ele ainda era nosso filho. Era o bebê que ela tinha embalado nos braços. Era a criança que eu tinha ensinado a andar de bicicleta. Mas que escolha a gente tinha? Queremos sim, respondi abraçando Helena. A gente quer viver. E enquanto ele estiver solto, a gente não vai estar seguro. O delegado chamou 2 policiais. Explicou a situação. Eles pegaram nosso depoimento detalhado, pegaram as fotos, pegaram o endereço da nossa casa. Vamos montar uma operação para prender ele em flagrante. Vocês têm chave da casa? Dei minha chave para eles. Explicaram o plano. Iam entrar na casa com um mandado de busca e apreensão emergencial. Iam ao porão. Iam documentar tudo o que estava lá. E iam prender o Marcelo por tentativa de homicídio qualificado premeditado. Vocês vão precisar ficar num lugar seguro enquanto isso. Tem para onde ir? A gente volta para o hotel, eu disse. Certo, a gente liga assim que ele for preso. Voltamos para o hotel. Ficamos lá esperando, abraçados na cama, os 2 em choque profundo com tudo o que estava acontecendo.
Como a vida tinha virado de cabeça para baixo em menos de 48 horas. Como o filho que a gente criou, que a gente amou, tinha se transformado naquele monstro. A ligação da polícia veio às 9 da noite. Senhor Ricardo, prendemos seu filho. Ele está detido aqui na delegacia. Encontramos tudo o que vocês descreveram no porão. Tem provas mais do que suficientes. Ele vai ser indiciado. Senti um misto de alívio e tristeza tão grande que não consegui responder. O delegado continuou. Vocês vão precisar vir aqui amanhã de manhã para dar continuidade ao depoimento e retirar alguns pertences de vocês da casa. A casa vai ficar interditada por enquanto como local de crime. Tá bom, consegui dizer. Desliguei o telefone. Olhei para Helena. Ela estava com o olhar vazio, perdido. Ele foi preso? Eu disse. Ela assentiu, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Naquela noite, dormimos abraçados, mas ambos tivemos pesadelos. Eu sonhei que estava preso naquela cela do porão, que o Marcelo estava do lado de fora, me olhando com aqueles olhos frios, esperando eu morrer. Acordei várias vezes, assustado, suado. No dia seguinte, fomos até a delegacia de manhã. O Marcelo estava lá, numa cela, esperando audiência de custódia. O delegado perguntou se a gente queria falar com ele. Olhei para Helena. Ela balançou a cabeça. Eu não quero ver ele, não agora. Mas eu precisava olhar nos olhos dele e entender. Eu quero, eu disse. Me levaram até a sala de visitação. Sentei numa cadeira. Trouxeram o Marcelo algemado. Ele sentou na frente de mim. Nos olhamos por alguns segundos em silêncio. Por quê? Eu finalmente perguntei. Por que você ia fazer isso com a gente? A gente te deu tudo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois deu um sorriso frio. Vocês me deram tudo? Vocês me sufocaram. Toda a minha vida, vocês me controlando, me cobrando, esperando que eu fosse o filho perfeito. Eu nunca pedi para nascer. Nunca pedi para ser filho único, para carregar o peso das expectativas de vocês. A gente só queria que você fosse feliz, que se realizasse. Vocês queriam que eu fosse uma cópia de trabalhador, certinho, morando numa casinha no interior, satisfeito com a mediocridade. Mas eu queria mais. Eu queria dinheiro, queria viajar, queria viver. E vocês eram o obstáculo. Então você ia nos matar? Seu próprio pai e sua própria mãe? Ele deu de ombros. Era a solução mais prática. Herança só vem quando os pais morrem. E vocês são saudáveis. Iam viver até os 90, 100 anos. Eu não tinha décadas para esperar. Olhei para aquele homem na minha frente e não reconheci meu filho. Não havia remorso. Não havia humanidade naqueles olhos. Apenas frieza. Cálculo. Você está doente, eu disse. Você precisa de ajuda psiquiátrica. Ele riu. Eu não sou doente. Eu sou prático. Mas falhei. Vocês descobriram. E agora vou pagar por isso. Levantei, chamei o guarda. Não tinha mais nada para falar. Aquele homem não era mais meu filho. Era um estranho perigoso. O processo criminal foi longo, meus queridos. Durou mais de 1 ano. O Marcelo foi condenado a 25 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado em dose dupla, com agravantes de planejamento, uso de veneno e motivo torpe. A defesa dele tentou alegar insanidade mental, mas os laudos psiquiátricos concluíram que ele era são, plenamente consciente e capaz de entender o caráter criminoso dos atos. Era um psicopata, disseram os peritos. Alguém sem empatia, sem remorso, capaz de matar os próprios pais pela herança. Eu e Helena
Vendemos a casa. Não conseguíamos mais viver lá, não depois de tudo. Cada cômodo tinha memórias que agora estavam contaminadas. O porão, então, nem se fala. Nunca mais descemos lá depois daquele dia. Compramos um apartamento pequeno num condomínio para idosos, com segurança, com gente da nossa idade. É menor que a casa, mais simples, mas é seguro. E segurança era tudo que a gente queria. A Helena caiu em depressão profunda, ficou meses sem sair de casa, sem querer conversar, tomando antidepressivos. A culpa devorava ela. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado na criação dele? Como eu não vi os sinais? Eu tentava consolar ela, mas também me perguntava as mesmas coisas. Será que mimamos demais? Será que fomos frios demais? Será que havia sinais que ignoramos ao longo dos anos? Fizemos terapia juntos. O psicólogo nos explicou sobre psicopatia, sobre como alguns indivíduos nascem sem capacidade de sentir empatia, sem consciência moral. Não é culpa dos pais. É algo neurológico, genético, talvez. Não há nada que vocês podiam ter feito diferente, mas mesmo assim a culpa ficava. A dor de saber que geramos, criamos, amamos alguém que estava disposto a nos matar friamente pela herança. Hoje, 2 anos depois, eu tenho 72 anos e a Helena 70. A gente está melhor, mais estável emocionalmente. A depressão dela está controlada. A gente retomou algumas atividades, caminhadas no parque, encontros com outros casais de idosos do condomínio, aulas de alongamento. Mas tem uma ferida que nunca vai cicatrizar completamente. A ferida de ter perdido um filho, porque mesmo ele estando vivo, preso numa penitenciária estadual, ele está morto para a gente? Não visitamos ele, não escrevemos, não queremos nenhum contato. Ele nos mandou algumas cartas da prisão. Na primeira, tentava se justificar. Dizia que era influência de amigos da internet que o incentivaram, que ele não ia realmente fazer. Mentiras. A gente queimou a carta sem responder. Na segunda carta, uns meses depois, ele pedia perdão. Dizia que tinha refletido, que estava arrependido, que queria reconstruir a relação com a gente. Também queimamos. Na terceira carta, ele mostrou a verdadeira face. Dizia que se a gente não fosse visitá-lo, não depositasse dinheiro na conta dele na prisão, ele ia contar para todo mundo que a gente tinha abusado dele na infância, que a gente era pais violentos. Era extorsão, era ameaça. Levamos essa carta para a polícia. Ele acabou perdendo regalias na prisão por isso. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui, até o final dessa história, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por me ouvirem. Sei que é uma história pesada, difícil de ouvir, mas eu precisava contar, precisava colocar para fora. Quero deixar algumas reflexões com você. Primeiro, nem sempre conhecemos verdadeiramente as pessoas que vivem conosco. Às vezes, elas escondem uma face, um lado sombrio, que só se revela em situações extremas. Fiquem atentos aos sinais, às mudanças de comportamento, às coisas estranhas que não fazem sentido. Segundo, confiem nos seus instintos. Eu ouvi aquela primeira conversa suspeita do Marcelo, vi ele comprar aquela corda, senti que algo estava errado. Mas ignorei, porque não queria acreditar que meu filho pudesse ser perigoso. Se eu tivesse investigado antes, talvez tivéssemos evitado passar por todo aquele terror. Terceiro, não tenham vergonha de denunciar, mesmo quando é família. Eu sei que é difícil, que dói, que parece traição, mas quando sua vida está em risco, quando a vida da pessoa que você ama está em risco, você precisa agir.
A polícia existe para proteger, para ajudar. Use ela. E quarto, busquem ajuda psicológica quando passarem por traumas. Eu e Helena provavelmente não teríamos conseguido sobreviver mentalmente a isso tudo sem terapia. Não é vergonha procurar ajuda, é sabedoria. Se vocês entenderam a mensagem dessa história, se vocês valorizam a própria vida, se vocês entendem que às vezes precisamos nos afastar até de quem amamos para sobreviver, escrevam nos comentários a palavra sobrevivência. Quero ver quantas pessoas corajosas estão me assistindo. E compartilhem esse vídeo. Compartilhem com aquela pessoa que está passando por situação de abuso familiar. Compartilhem com aquele amigo que está ignorando sinais de perigo por amor à família. Mostrem que é possível sobreviver, que é possível reconstruir, mesmo depois de passar pelo inferno. Um abraço enorme no coração de cada um de vocês. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por não me julgarem. Obrigado por entenderem que, às vezes, a família que amamos pode ser a maior ameaça à nossa própria existência. Fiquem com Deus, meus queridos, e lembrem-se sempre: protejam-se primeiro. Não ignorem os sinais de perigo. E não tenham medo de buscar ajuda quando precisarem. Sua vida vale mais que qualquer laço familiar. Um beijo grande desse velho sobrevivente que aprendeu da pior forma possível que nem todo filho é bênção, que nem toda família é porto seguro, mas que mesmo assim ainda acredita que vale a pena viver, que vale a pena recomeçar. Até a próxima história, meus queridos. E continuem sendo pessoas atentas, cuidadosas, que valorizam a própria vida acima de tudo. Sobrevivência sempre.